E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar mais uma aula que a gente vai aprender a utilizar máscaras. Claro que no Illustrator, no Photoshop também tem, só que lá tem muito mais variedades. Então basicamente eu trouxe um desenho que eu fiz aqui, uma ilustração do Ayrton Senna, que basicamente a gente vai utilizar ela para poder criar máscara. Basicamente, para que serve a máscara? Máscara é uma forma que a gente utiliza para poder recortar o objeto sem literalmente ele ser recortado. A gente vai definir o que quer que você veja da arte e o que não quer que a gente veja também. Vou mostrar na prática para vocês poderem entender. Bom, basicamente vocês estão vendo o desenho que eu fiz aqui. Eu fiz ele totalmente no Illustrator, dá pra ver que são várias formas. Ele é um pouquinho complexo, eu não publiquei ele, inclusive, vou publicar depois. Então, como vocês estão vendo a arte aqui, vamos supor que eu quero aplicar ela numa rede social, só que eu quero fazer um teste. Então, eu vou ter que definir a forma que eu quero que essa aqui se torne para poder criar uma máscara. Beleza, vou criar um círculo. Segurei Alt e Shift para poder criar o objeto que ele vai crescer em relação a ele mesmo. Cliquei e arrastei. Vamos supor que eu só quero essas partes aqui do meio. Ó. A parte de baixo ali eu não quero que ela seja utilizada. Vou selecionar todas as formas. Lembrando que a forma de baixo aqui, ó, ela já está agrupada. Ela não está toda separada. Beleza, joguei o objeto por cima. Lembrando que a máscara sempre vai ser o objeto da frente, vai botar tudo que tem por trás dentro, se você selecionar tudo. Selecionei tudo. Botão direito, criar máscara de recorte. Beleza. Você vai ver que ela recortou nosso objeto aqui, só que ela não literalmente recortou de verdade. Se a gente for passando o mouse aqui por cima, ó, vai dar pra ver que ainda continuam umas linhas azuis ali embaixo, ó, mesmo onde não existe mais o desenho. Por quê? Significa que ele pegou o desenho específico e jogou dentro daquele círculo, mas ele continua lá dentro. Por exemplo, se eu apertar o botão direito aqui, apertei o botão direito sobre ele, liberar máscara de recorte. Soltou o desenho, nosso círculo continua aqui, ó, só que ele está sem cor, dá pra ver ali em cima, ele está sem preenchimento e sem contorno. Significa que simplesmente eu liberei o nosso desenho da máscara de recorte, ou seja, a gente tirou da nossa máscara. Voltei para a máscara. Tem como a gente editar ela daqui de dentro? Tem. Cliquei duas vezes, a gente está dentro da nossa máscara de recorte. Eu posso mexer o objeto aqui, ó, dentro do círculo, tá vendo? O nosso círculo ainda está bem aqui, se eu selecionar aqui dá para ver ele. Eu posso reposicionar o nosso objeto dentro desse círculo específico. Tá vendo? Isso funciona para qualquer outro tipo de objeto. Eu vou procurar aqui na nossa pastinha das aulas anteriores, eu quero mostrar para vocês a aplicação em outro objeto. Deixa eu pegar esse Sonic aqui. Saí da máscara de recorte, joguei o nosso Ayrton Senna pro lado. Copiei o Sonic e agora eu vou criar outro formato aqui para poder adicionar o Sonic. Eu quero fazer no formato de estrela. Criei nossa estrelinha aqui no meio. Vou adicionar um preenchimento só para vocês poderem ver. Ela está na frente do nosso objeto. Selecionei tudo. Botão direito, criar máscara de recorte. Olha só. Se vocês quiserem movimentar o objeto que está dentro, sem precisar entrar no seleção lá, no modo de isolamento, você pode usar a seta branca. O problema de utilizar a seta branca é porque se dentro for um desenho, você vai acabar modificando o formato dele. E não é isso que a gente quer. Nesse caso aqui só funciona porque nosso objeto é só uma imagem já completa. Então o ideal é, se o seu desenho de dentro for vetor, você clica duas vezes, aí você vai poder mexer nele específico lá dentro, sem precisar estar com a setinha branca. Beleza, existe outra forma da gente fazer a máscara de recorte. Eu vou tirar esses objetos aqui da nossa máscara de recorte. Liberei, vou puxar o Sonic para fora, deletar a estrelinha que está aqui. Peguei nosso Ayrton Senna, botão direito, liberar da máscara de recorte. E deletar o círculo que está ali. Você viu que é invisível, né? Porque ele está sem preenchimento e sem stroke. Você pode puxar o objeto para fora, selecionar o nada aqui que você vai acabar vendo ele. Feito isso, vou pegar três objetos em específico. A gente vai acabar fazendo um mosaico. Ó. Vou criar um quadrado. Posso adicionar cor, não dá nada. Vou criar uma estrelinha. Separados, então não vou fazer um colidindo com o outro. E vou criar um quadrado com as bordas arredondadas. E por último, vou criar um polígono. Vou separar os três. A gente vai ativar aquela ferramenta que a gente utilizou na aula passada, Pet Fingers. Vou deixar ele bem aqui no canto para a gente poder utilizar. Vou selecionar as quatro formas, ó, cliquei fora, arrastei, selecionei as quatro. Segurando o botão Alt aí, ó, que fica do lado do Windows, do seu teclado. Segurei Alt. Vou ir na primeira ferramenta aqui, ó, Unir. Segurando o Alt, cliquei nela. Esses objetos aqui agora são como se fosse um. Então se eu botar ele na frente do nosso objeto, selecionar tudo, botão direito, criar a máscara de recorte, olha só. Só vai aparecer o que tiver dentro das formas que eu selecionei.
Não tem como fazer dessa forma aqui sem essa opção de segurar Alt, beleza? Clicou de novo, dá pra gente arrastar por dentro. Beleza, pra gente fazer um teste aqui de que isso aqui vai servir pra gente, eu vou jogar esse personagem aqui pro lado. Eu vou pegar aquele mesmo cenário da aula que a gente utilizou o Sonic. Olha só. Vamos lá, acho que era o 6. Vou arrastar o cenário pra cá. Tá, nosso cenário aqui, eu vou aumentar ela pra poder preencher nossa área de trabalho todinha. Aumentei. Só que a gente tem parte aqui que tá sendo perdida. Então pra isso a gente vai criar um quadrado que vai ser exatamente do tamanho da nossa área de edição. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Dá pra ver que tem o quadradinho aqui. Dá pra ver que tem o quadradinho que a gente criou. Vou botar uma cor. Beleza? Eu vou arrastar a imagem ali pra dentro de novo. Selecionei tudo, botão direito, máscara de recorte. Olha só, nossa imagem está só onde a gente queria. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso reposicionar ela de cenário. E eu não precisei destruir ela. Tipo, eu posso redimensionar, reposicionar da forma que eu quiser para poder criar a nossa imagem. Vou tirar o Sonic da máscara de recorte, vou deletar os objetos que ficaram de fundo. Botão direito, organizar, trazer para frente. Olha só. E se eu quiser mexer no cenário de fundo, só reposicionar da forma que eu quiser. Entenderam? É claro que isso aqui é uma aplicação do que a gente pode fazer, tipo, diversas aplicações, diversas utilidades, mas basicamente eu quero mostrar isso aqui pra vocês sobre máscara de recorte. Então basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês sobre máscaras, e agora na próxima aula a gente vai ir pra ferramenta Pen Tool, que vai ser uma das mais utilizadas nesse curso, pra você que tá usando no mouse pra poder criar ilustração. Mas basicamente na próxima a gente aprende Pen Tool e na outra a gente vai começar a reconstruir personagem digitalmente. Então prepara que a gente tá chegando lá, já estamos quase lá então. Aguardo vocês na próxima aula, pratica muito o que eu mostrei nessa aula aqui, tudo que a gente teve pra trás, porque vai ser muito necessário. Então, até a próxima aula.